Então, né, sejam bem-vindos ao C de manutenção elétrica, né, predial e industrial. Deixa eu já iniciar aqui o compartilhamento da nossa tela. Então, pessoal, aqui, ó, lembra que a gente tem, ó, 4 Cs aqui, ó, a gente já finalizou uma, né? 4 Cs aqui do último módulo, módulo 3. A gente já fez instalação do CEP, né? A gente está em manutenção predial, depois vai ser manutenção e operação do CEP e projeto CEP vai ser assim, de flash, viu? Então já fiz aqui o nosso dossiê, né? Nossa pasta aqui de dourados aqui, né? Então vamos lá. Lembra que na última atividade, ó, a gente fez, vamos lá. Ah, não, não é situação, não. Só para vocês verem aqui, ó. Nossa última web, ó, foi a web 5, ó, finalização da análise da atividade 2, né? Só que a primeira opção, ó, essa SSM né, com esse número aqui do transformador. Agora vai ser da lavanderia lá do Eco Resort, tá bom? Então, do mesmo jeito, ó, é a mesma folha. Vou até abrir aqui a anterior para não ficar dúvida, galera. Eu até coloquei, que lembra que eu personalizei aqui, ó, coloquei ó, um trafo, folha de resposta, atividade 2. Esse um aqui é porque é a opção 1, ó. A gente finalizou a aula passada. E muita coisa, essa aula vai ser até, como se diz, vai ser até mais rápida, porque muita coisa é repetição, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu colocar em modo. Lembra? A gente já comentou aqui, né? Equipamento está reparado? Não. Deixa eu até tirar esse. Deixa eu refazer aqui a marcação. Eu até peguei um projetinho aqui de exemplo. Deixa eu carregar aqui. Eu vou apagar esses outros aqui, pessoal, para não pesar tanto aqui no AutoCAD. Deixa eu apagar esses de predial. Tá apagando esses projetos. Esses aqui do predial, matéria que vocês já fizeram. Deixar só esse aqui, ó. Esse do posto, tá? Para a gente tirar algumas conclusões aqui. Então, lembra que aí, ó, tudo que foi marcado aqui, eu vou só fazer um reforço aqui, ó. Aí não, né? Manutenção preventiva, corretiva não planejada, né? Beleza. Salvar aqui. Aí eu peguei essa mesma folhinha e dupliquei que a gente baixou lá na situação de aprendizagem e criei essa aqui, ó, 2, porque é a segunda opção, lembrando que vocês só precisam entregar uma única opção, tá bom, galera? Olha, ó, opção 2, lavanderia, né? Agora vamos discutir sobre essa segunda OS aqui, ó. Até a gente já havia iniciado aqui, né? Já tinha deixado até meio que preparado, ó. Ó, o nome do requisitante, Wilson. Deixa eu pegar lá a nossa SSM.
Ó, a SSM é a outra. Olha, essa daqui é a da lavanderia, aqui, ó. Ó, setor lavanderia, Wilson Nunes, né? De quem que é o solicitante aí, né? Então, ó, o setor, vamos ler aqui, e eu já meio que preparei aqui. Lembra que a gente sempre tirando aqui o underline, a gente dá uma retirada nele aqui, ó. Eu deixo aqui o espaço de formatação, ó, para eu saber quantos espaços que eu tenho. Eu visualizar aqui, ó. Então, vamos lá. Ó, o setor de lavanderia informa que está sem água. Então, o pessoal ficou sem água aí, né? No reservatório superior, né? Pois um dos funcionários tentou acionar a bomba d'água para retirar essa, né, a água do reservatório inferior para o superior, fazer o recalque, né? É, é que funciona apenas com acionamento manual no painel de comando, né? Então, e a mesma não, né, não funcionou. Então tá só ligado no manual aqui, ó. Deixa eu. Acho que é esse aqui, ó, funcional. Lavanderia, ok. Tem um disjuntor aqui, o cabeamento, o relé, ó, o diagrama funcional aqui. Tem uma botoeira aqui, tá ligado? Ah, beleza. Ó. A D1, ó. Ó, os circuitos de força, né? Alimentação do motor. E aqui a nomenclatura, ó, alimentação do comando, ó, que indica o ligado, o desligado, né? Ok. Nível mínimo, inferior, superior. Ok. Então, a partir desse diagrama aqui, galera, vai fazer-se a manutenção. Então, pensando, partindo desse precipício, ou desse princípio, precipício não, né? Está amarrado em nome do Senhor. Então, necessitamos com urgência solucionar esse problema, né? Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui, é, necessitamos com urgência, né, solucionar esse problema para que o setor volte a operar normalmente e também que seja implementado no painel de comando, desculpa, gente, da bomba o acionamento automático, ou seja, não seja apenas manual, né? Para evitar que o funcionário tenha que se deslocar todos os dias para verificar o nível do reservatório. Isso é terrível, é trabalho de enxugar gelo, né? E quando necessário, acionar a bomba. Observação: a bomba d'água deverá ter a opção de acionamento manual e automático. Vamos ver se tem essa opção aqui. Nível inferior, transformadorzinho aqui, os fusíveis. Então tem que fazer essa. E geralmente, o que que eu faço? Eu, assim, uma solução simples é colocar a parte do comando aqui, ó. Tem a parte de força, obviamente, a alimentação é a parte do comando. Aí o que que eu faço? Eu coloco ela, por exemplo, a boia no nível inferior, quando ela não está acionada, né? Por exemplo,
A boia, deixa eu pegar alguma coisa comprida aqui, por exemplo. Quando a boia tá assim, ó, ela tá normalmente aberta, né? Quando ela tá lá, por exemplo, o reservatório aqui tá vazio, né? E a boia fica pendurada, né? Então, a chave está aberta. Aí, quando a boia, ela flutua aqui, ó, indicando que o nível subiu, né? Aí é óbvio, né? Ela vai estar pendurada assim, ó. Mas aí, não, então não tem que ser no nível inferior, não, nível superior, né? De preferência, antes do limite da caixa d'água lá, né? Aqueles reservatórios tipo taça, né? Antes dele extravasar, porque aí ela chega no nível superior, ó, antes de extravasar, aí a boia fica o quê? Flutuando aqui e o circuito fica normalmente fechado, né? Então, minha recomendação, você fazer uma, como se diz, uma automação boba, mas eficaz, eficiente, né? Por exemplo, a boia aqui, ó. Aí tem aqui, ó, o nível, né? Nível superior. Isso é só uma ideia, viu, gente? Mas, né, dependendo aqui, o jeito que você tem que fazer do que está ligado aqui no diagrama aqui, né? Você tem que seguir. Às vezes tem uma boia do nível superior, nível inferior, né? Mas, ó, nível superior, nível inferior. Aí, ó, eu mataria isso aqui, ó. Aí ela fica pendurada aqui, ó, mais ou menos nessa posição aqui, ó. Aí vai enchendo, ó, a água aqui vai enchendo, vai subindo, ela vai flutuando. Aí quando ela fica nessa segunda opção aqui de flutuação, né? E aí a água chegou nesse nível aqui, né? Aqui ela vai estar como circuito aberto, ou seja, normalmente aberto, e aqui estaria como, né, normalmente fechado. Reservatório tipo taça é esse aqui, ó. Ó, essa imagem aqui é boa, ó. Vamos pegar esse aqui, ó, ó aí. Mas alguns, geralmente esse que eu faço simplão aí, é do poço artesiano. Poço artesiano dá para você fazer uma coisa simples. Você coloca lá um inversorzinho, né? Um inversor solar, o CFW 500, igual a gente faz lá, né? É porque existe uma solução em que vem os sensores de nível, né? Mas só que eles são muito frágeis. A gente retira ele e retira também tem um painel lá de comando que ele é plug and play. O problema é que ele estraga muito fácil e daí você tem que mandar de volta para a China, né? Ou seja, fica quase que impraticável. Só para vocês terem uma ideia, para justificar para o dono da empresa pedir né, um novo conjunto, uma troca aí, os que vêm direto da China, você tem que dar defeito em cinco. Aí pensa, você acha que vai dar defeito em cinco tudo de uma vez? Tem que dar defeito em cinco para justificar o valor de um. E os outros quatro desses cinco? Vocês estão vendo, né? A justificação do valor de apenas um, né? Então fica impraticável. O que que a gente fez? Pegou o inversor de frequência nacional, né? E também boia, né?
as boias aí, essas que vocês vê lá no Senai, aquelas boiazinhas de nível que parece um cantil, né? Vocês veem. Vamos lá. Aí, né, qual é a ideia que eu vou passar aqui para vocês aqui, ó? Eu já deixei aqui já meio que preparado. Aquele mesmo esquema, pessoal, ó. Vermelho aqui para não. Ó, verificar a chave de nível no reservatório inferior, a bomba d'água e o painel de comando após solucionar o problema. Implementar a automatização do acionamento da bomba d'água, né? Igual eu falei, tem vários tipos de implementação que você pode fazer. Você pode fazer essa que eu coloco só, né, do nível aqui superior aqui, ó, né? Ok. Aí você pensa, aí o do nível inferior, professor? Do nível inferior, como a única boia que você está colocando, isso eu estou falando uma solução mais barata, que a gente aplica lá na loja lá. Você concorda que no nível inferior aqui, a boia nem vai chegar aqui, ó. Então, para todos os defeitos, ele vai acionar a partir do que o nível superior ele diminui aqui, ó. Diminuiu, ele abre o circuito novamente. Ele fecha, desculpa, né? Fecha o circuito novamente e aciona a bomba e ela vai enchendo, né? Chegou aqui, ó. Então, ó, então eu inverti aqui, ó. Deixa eu só corrigindo aqui, pessoal. Aqui, ó, vai ficar normalmente aberto e aqui normalmente fechado. Porque eu quero que o inversor de frequência ele acione, né? Ele acione a bomba d'água. Ah, não, não, tá certo. Aqui é normalmente fechado, né? É, não, tá. Não, eu tava certo mesmo. Aqui, ó, a água vai estar entrando. Eu coloco só no nível superior, né? No inferior eu não ponho, não. Aí sempre a água vai estar entrando. Aí a gente tem a opção, né? Como é um solar drive, né? Aí se tá de dia, ele tá funcionando só com energia solar. Se tá de noite, aí ele tá funcionando, ele passa primeiro pelo no break, depois ele vai para energia elétrica normal, né? Lá da fazenda ou do empreendimento lá, né? Então, quando ele está nessa posição aqui, a chave lá do painel de comando da frente do. Deixa eu até mostrar aqui para vocês, para não ficar um. É porque eu não tenho um arquivo aqui comigo. Deixa eu ver um que. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui que mostra. Tá mostrando ele só. Tem que abrir essa tampa aqui, ó. É esse inversorzinho aqui, ó, pessoal. Bom, não tá aqui. Mas você tira essa tampa aqui, ó. Por exemplo, só esse inversor aqui, ó, ele tem um manual de operação dele,
E cada painel dependendo da aplicação, ele parece aqueles cartuchos de videogame que você colocava antigamente. Ó. Você tira essa tampa aqui e aí você coloca dependendo da aplicação. Aí tem um borne nele aqui em que você, se eu não me engano, acho que é no 1 e no 4, se não me falha a memória. Aí você liga a bomba d'água nesse, você liga em série aqui, ó, e daí essa ligação do painel de comando, aí você vai, leva essa aqui, a bomba d'água para o nível superior aqui, ó, e daí quando ela fica esticada aqui no nível superior, ela fica normalmente fechada, ou seja, tem sol, ele está bombeando água, né? Ah, anoiteceu, tem energia, ele está bombeando água, tá normalmente fechado enquanto ele está esticado aqui. Aí na hora que aí vai enchendo, 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 até que ele começa o quê? A flutuar. Aí na hora que ele flutua aqui, esse circuito que fica aqui na frente aqui, ele abre. Aí o que que acontece? Ele tira o acionamento, seja vindo lá da placa solar, seja ele vindo da alimentação elétrica, porque esse aqui ele é híbrido, esse modelo aqui, né? Ele funciona com os dois, tanto pegando direto da placa solar, é em tensão e corrente contínua, e direto da rede elétrica é em tensão e corrente alternada aí. Mas aí você só faz essa única. é, o ideal, aí eu até coloco, por exemplo, você sabe que dono de empresa, eu vou fazer esse disclaimer aqui. O dono de empresa, qual que é o maior problema? Ele acha que uma implementação, por mais simples que ela seja, né, ele acha que é desperdício de dinheiro. Aí o que que geralmente a gente faz lá no cliente? Vocês concordam comigo que se eu ligar a bomba direto aqui, ó, aí tem um parafuso aqui, tem um terminal aqui, que aí ele fecha. Você programa aqui o CFW 500, por exemplo, né? Você programa ele e ele fica o tempo inteiro, normalmente fechado, né? Se a bomba estiver para baixo, né? Normalmente aberto. Se a bomba estiver flutuando aqui no. Aí você só precisa da parte do superior. Aí o que que acontece? Aí você tem que colocar, no mínimo, não tem aqueles botãozinhos interruptor tipo tic-tac, e tem aqueles botão tipo liga, desliga, né? Tem até, última vez que eu comprei um, era uns R$ 4. Você compra em qualquer ferragista aí. Aí o que que a gente fez? Deixou essa parte aqui, por exemplo, a caixa, o quadro geral lá é aqueles de tampa cega, né? Aí, na hora que você abrir o de tampa cega aqui, você tem um inversor de frequência aqui. Aí, o que que a gente fez? Para evitar até de uma pessoa inadvertida ficar abrindo toda hora o quadro. Daí, a gente fez um furo na parte da frente do quadro aqui, ó. Vamos lá, ó. Vou desenhar meio que em perspectiva. Aí, você tem a tampa aqui, né? Aí, o inversor fica aqui dentro. Aí, o que que a gente fez, ó? Fez um furo aqui. E aí, ó, um dos fios vai lá para ele é aquele cabo PP, né? O cabo PP de dois polos aqui, ó. Um fica no terminal aqui do painel de controle aqui na frente, né? Aí o outro que iria no outro parafuso, o que que a gente faz? A gente coloca aqui, ó, no interruptor, ó, e aí ele interliga ele aqui. E daí, na hora que você fecha o painel, né, ó, por exemplo, a visão aqui, fecha o painel, né? Aí você tem um único botão aqui, né? Você coloca ligar, né? Liga, desliga a bomba, né? Então, o operador, a pessoa, por exemplo, o funcionário lá que cuida do açude, né? Às vezes ele nem tem a chavinha, dependendo do quadro, o bom é você deixar não tem aquele, que parece aquelas chavinhas de quadro de água, né? Que ela tem uma orelha assim, e aí você conecta e gira, né? Gira ela naquele buraco, aí você consegue abrir o quadro, né? Aí o ideal é você deixar só esse botão para fora.
porque aí ele sabe que vai estar ligado e desligado. Imagina eu ter que dar manutenção, ter que, por exemplo, trocar essa boia aqui, que ela estragou, né? E aí eu vou lá no painel, desparafuso, ou seja, aí uma pessoa inadvertida, um BA1, né? Imagina, ele é só o capataz lá que está de olho lá no gado, vendo se o açude tá sendo cheio, né? Em conformidade aí para o gado não ficar sem água, né? Por exemplo, né? Então, às vezes não tem nem treinamento. Aí se a gente pensa que é uma coisa boba, né? Essas ligações, aí o cara vai lá, arranca aquele fio e não sabe nem se pode arrancar. Como ele é uma pessoa inadvertida, às vezes ele acha que vai queimar, né? E dependendo do caso, pode queimar. Só para vocês terem uma ideia, o módulo que a gente coloca aqui, ó, ele tem um manual de 120 páginas. O que eu geralmente utilizo aqui tem uma 120, só esse módulo do tipo de automatização que a gente pode fazer. Imagina os outros módulos. Não, tem módulo que você pode ligar naquele protocolo RS 232, se eu não me engano, se não me falha a memória, né? Que é um tipo de protocolo de rede, né? Aí tem as redes industriais, Profibus, Fieldbus e por aí vai, né? Então, você pode ligar ele na internet para você fazer a conexão e poder dar um comando remoto, ou até desligar remotamente, né? A solução que a gente faz é essa, né? Essa mais simples lá. Que a gente tira uma caixa plug and play e um sistema lá de boia com nível inferior e superior, eles são assim muito, é, eles são muito fraquinhos, sabe? Para estragar é muito fácil. Então a gente pega e coloca esses produtos aqui nacionais. A vantagem é que se der problema, e até hoje nunca deu problema, se der problema, a gente dá a garantia, né? Então, o dono da loja, o que que ele queria fazer? Ele queria que eu ligasse direto aqui, ó, no parafuso, né, que aí vai servir como a boia, a única chave, né? E, como se diz, dane-se, né? Entrega para o cliente. Eu falei, não, você tem que dar uma solução. Aí imagina a gente está aqui em Goiânia, aí tem um cliente lá em Quirinópolis, tem um cliente lá no Tocantins, a gente tem cliente até lá no Pará. Aí pensa, aí o cara vai ter que, né? Vamos supor que o local onde ele tem lá tem internet, aí o cara vai ter que ligar pelo WhatsApp, vai ter que mostrar lá o quadro, como que está montado, né? Aí pensa, aí você está aqui em Goiânia atendendo um outro cliente ou fazendo um dimensionamento e tendo que clientes antigos que inclusive já pagaram, como se já pagou aí, mas aí ele te liga porque deu um problema. O simples fato de você colocar um interruptor aqui impedindo uma pessoa inadvertida de abrir a tampa, você já matou o problema já praticamente 100%. Aí, lógico, se precisar de uma. Porque aí imagina, não, não, fala para o cara abrir a tampa, aí eu autorizo, por exemplo, o cara que abrir a tampa, que ele não tem nenhum treinamento de eletricidade, piorou de eletrônica, né? Essa parte aqui de CLP, aqui, essa parte de inversor de soft starter. Aí eu vou pedir para o cara arrancar do painel. Às vezes ele puxa lá, o parafuso, ele não afrouxou ele bem, aí ele pega e o cabo arrebenta. O cabo ele pode arrebentar e sobrar uma ponta, e os parafusos aqui desse painel, eles ficam mais ou menos assim, ó. Você tem, parece uma escada. Aí você tem os vários parafusos aqui, os terminais, né? E aí logo abaixo dele aqui, ó, aí é tipo uma escadinha aqui, ó. Se você enxergar ele de lado, ele é assim, ó. Essa primeira parte fica aqui no alto, a segunda parte fica aqui, ó. E aqui, ó, você conecta o cabo, por exemplo, vamos supor aqui, ó, o terminal 1 aqui em cima e o terminal, sei lá, 3 no parafuso que está aqui embaixo, aqui, ó. Ele vai estar aqui, a conexão vai estar aqui, ó. Que aí você desafrouxa ele aqui, ó. O ponto de aperto fica nessa escada daqui de baixo, aqui, ó. Aí o cara olha lá, tá tudo alinhado, aí ele acha que conectou no um do de cima, ele vai e conecta no um do de baixo.
Você pode culpar ele? Não, é isso, ué, do técnico é você, né? Então, a solução, né? E ainda bem, né, que o dono da loja aceitou, a gente só coloca lá um interruptor. Isso aqui, ó, é para você desligar literalmente a bomba. Quando você liga o interruptor, ela funciona no modo automático. O modo manual é aqui, ó. Ligar, desligar e para também você dar manutenção, para você poder trocar. A gente coloca um diagrama lá, eu coloquei um diagrama atrás aqui mostrando em que terminais que você deve é, ligar os cabos aqui para justamente, eles não têm polaridade, né? Mas para justamente você fazer esse liga e desliga aqui no inversor de frequência. Não, dá para você fazer um monte de coisa aqui, dá para você colocar um dial aqui, aqueles resistor reostato, né? Aquele dialzinho ali, né? O potenciômetro que o pessoal chama, para você fazer controle de velocidade. Aí é lógico, você tem que programar aqui, né? Mas a única programação que a gente faz é essa lá. Então existe essa opção, né? Então, agora, a partir disso, desse detalhamento, pessoal, eu dei uma olhada, eu converti esse arquivo, só um minutinho. Eu converti esse arquivo em DWG, pessoal. Agora vamos fazer aquela relação, tirar o underscore aqui, né? Eu fiz uma sequência lógica aqui. Deixa eu ver se tem mais. Ah, não, ainda tem mais coisa aqui. Não é tanto quanto o do transformador, não, mas é um tanto aqui considerável aqui. Aí o que que eu fiz aqui? Eu peguei o DWG aqui, eu converti ele, que aí fica mais fácil da gente dar zoom, tá bom? Só um minutinho aqui, só. Já colocar em vermelho aqui para a gente saber que é o que a gente está comentando, tá? Só fazer uma captura rápida aqui. Rapidão, galera. Só um minutinho, galera. G4. Ó, agora deu certo aqui. Então, ó, pegaram, ó, descrever detalhadamente o que que você vai fazer, né? Então, você já identificou, né? Ó, SSM, deixa eu ver se a gente. Ah, ó, SSM de referência, a gente esqueceu de colocar, né? Essa aqui, ó. Pô, mas tá difícil aqui. Não, deixa eu tirar esse trem da subestação aqui.
Esqueci de pôr aqui, ó. Essa aqui é a OS, né? A segunda OS. Lembrando que é a segunda opção, viu? Vocês têm que fazer ou a opção que a gente terminou na aula passada ou essa, tá bom? Beleza. Ó, pegar o diagrama funcional do painel de comando da bomba d'água. Então, você precisa o quê? Do diagrama de referência, tá? Ah, tô com ele aqui, professor. Deixa eu deixar de um jeito que dá para a gente visualizar os dois ao mesmo tempo. Aí eu coloquei esse aqui em DWG, que aí é fácil da gente no PDF, aí fica ruim o zoom, ele não, isso aqui não, ó. A gente pega com screw aqui do mouse aqui, essa bolinha aqui, ó, aperta ela, é como se a gente tivesse segurando a folha. Rola para frente aqui, ó, ele dá um zoom. Então fica fácil da gente olhar aqui, ó. Então, cheque. Primeira coisa a gente já fez já. Verificar se tem água no reservatório inferior, né? O problema, né, foi, né, que não tem, ó. Aí foi acionar a bomba, mas a bomba não ligou, ó, não funcionou, né? Então, ó, já fazendo spoiler aqui, ó, que tipo de manutenção? Ela é corretiva planejada, não planejada, né? Como se diz, qual que eu classificaria aqui, né? Então, foi uma corretiva não planejada. Por quê? Porque foi acionar e não funcionou, né? Então, foi não planejada, né? É preventiva, né? Você vai até... Ela tá só no modo manual, né? Então, você vai, né, fazer uma prevenção aí, ver o que está acontecendo aí, né? Poderia até dizer que é uma corretiva, né? Então, tá. Item 1 a gente já olhou, cheque. Verificar se tem água no reservatório inferior, vai ver se tem, ó. Verificar, aí é óbvio, né? Assim, óbvio não, né? Deixa eu... Aí, dependendo desse tipo de automação, esse aqui envolve, né, um sensor no nível inferior e no nível superior. Essa opção que eu falei aqui seria uma opção mais barata aí, você utilizando. É óbvio que o inversor de frequência, vocês viram o preço aqui, né? Ó o preço. Esse aqui é uns 3.000 conto aqui, a gente até viu, né? Ele seria a coisa mais cara nesse tipo. Aí, ó, R$ 2.500, 2.400. É. Tem a opção inteira aqui, ó, junto com as bombas solares aí. Então, como se diz, tem em tudo quanto é lugar. Esse aqui é só o valor do inversor de frequência aqui, ó, desse modelo aqui, o CFW 500, né? Então, o que é mais caro nele é o inversor de frequência. Mas a solução, ela requer só um nível aí. Nesse caso, desse diagrama em si aqui, ó, olha, ó, nível mínimo do reservatório, ó, tá aqui, ó, como normalmente aberto aqui. Olha, ó, o painel frontal, geralmente, na maioria assim, das experiências que eu tenho, geralmente o pessoal coloca aquele botão de 3 posições. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui que é semelhante, análogo aqui, esse da lavanderia, que poderia muito bem ser aplicado. Por exemplo, o de 3 posições, uma posição, sei lá, essa posição aqui, ele estaria em modo automático. O que quer dizer? A bomba ela está funcionando 24 horas por dia, mas quando o nível lá está baixo. Não só o nível inferior, né? Se não pode, nesse caso aí, né? Não pode deixar o nível inferior ficar abaixo dele, né? E nem o nível superior ficar acima. Essa que é a ideia, quando tem dois níveis aí, né? Esse do açude que eu falei, o importante é não deixar extravasar, né? A água. E detalhe, ele nunca vai ficar com nível inferior, né? Porque
ele sempre vai ficar cheio, ele vai ficar funcionando em ondas. E como a maioria, né, do funcionamento dele é por placa solar, então o pessoal nem, como se diz, eles nem importam com isso, não. Então, uma posição seria ligado no modo automático, né? A outra posição seria no modo manual, né? De você ligar e desligar, mas aí você é que é o atuador, né? No outro caso, no modo, né, automático, vamos dizer assim, né? Então, automático seria esse aqui, o ASIN, né? O acrônimo aí, automático, e um no manual, né? Aí, no automático, funciona de boa, né? Na hora que os níveis lá estão abaixo do nível inferior, opa, ele pega e aciona a bomba de recalque, né? Aí, quando tá chegando no nível superior, ele, opa, desliga. Diminui um pouquinho e já, opa, já vai, né? Já vai ligar novamente. No outro, no manual, ele só vai fazer o recalque se você ligar. E já na terceira posição, às vezes o pessoal coloca na do meio, que eu já vi também. Às vezes, dependendo aí, o pessoal troca essas posições aqui. E na do meio seria o quê? Desligado para você dar manutenção. Verificar se tem tensão no painel, né? Você tem que olhar as tensões. Aonde for tensão, por exemplo, igual. Vamos pegar esse exemplo que eu dei, o Solar Drive, né? Aí geralmente você deixa um diagrama unifilar, até a própria VEG ela fornece para você, né? E daí dá para você também elaborar dependendo do projeto que você faz, né? Então, você verificar no diagrama unifilar, né? Por exemplo, tá aqui, ó. Ó, se tem tensão, né? Você vai olhar lá no diagrama unifilar. Ah, não, esses bornes aqui é tensão e corrente contínua. Então, você já vai ligar, já vai selecionar o multímetro para tensão e corrente contínua. Existe um. Você vai mudar, porque dependendo aí, se você colocar ele para medir contínuo e colocar na alternada, você queima, viu? E dependendo do nível de tensão, né, você queima até o medidor, o que você está dando a manutenção. Então, prestar atenção. Se for só uma bomba que funciona normalmente, né, tensão e corrente alternada, beleza, você só põe lá no multímetro para fazer essa ferição. Então, verificar se tem tensão, né, no painel de comando da bomba, nos terminais de saída da bomba, vai verificar se tem tensão no comando, as tensões de comando, ó, na parte. Olha, alimentação de comando. Tem que ver, ó, se tem, sei lá, 12 volts, a quantidade de volts que ele foi, né? Dependendo aí, se for contínuo, se for alternado, ó, liga e desliga aqui, no painel, você vê, você pode fazer um teste de continuidade, dependendo. Aí vamos supor que o liga e desliga não está funcionando, né? Aí você liga supostamente, né? E ele não funciona. Aí você faz um teste de continuidade, em vez de no painel, você faz um teste na chave. Aí vamos supor que tem aquela chavinha tic-tac. Aí você vê se ela realmente ela tá fechando curto. É um teste que você pode fazer, ó. Aí, ó, terminais, coloquei aqui, ó, o 4 e 5, ó. Já tá nomeado aqui, ó, lá nos bornes lá. É igual, é análogo a esse que eu falei, ó, que aparece no painel frontal. Na hora que você tira essa tampa aqui, no painel frontal do CFW 500. É análogo. Verificar se o relé térmico ele atuou, né? Por exemplo, dependendo aí da quantidade aí, do tempo aí que ele atuou, ele demora um pouco, né? Demora um pouco para ele, como se diz, voltar em operação, né? O relé térmico, o próprio nome já diz, né, a parte lá, as lâminas, né, que faz o desligamento aí, se houver um efeito Joule grande, ou seja, sobrecorrente, né, que é provinda de um curto-circuito, ele pode ter sobrecorrente, não de curto-circuito, mas de sobrecarga, né? Você tem uma potência acima da potência nominal, né? Então quer dizer que já que eu estou alimentando numa fonte de tensão
seria, vamos supor, 220, né? Vamos supor que está alimentado lá no monofásico, 220. Então, esses 220, eles são fixos, né? O que que sobrou de variável lá da equação? Lembra lá da lei das potências, né? É a potência, tensão, isso se a gente considerar o fator de potência, né? Multiplicado pela corrente. A tensão já é constante aqui, ó, CTE. Sobrou para variar quem? A potência e a corrente. A corrente, ela só aumenta, né? Se eu injeto mais potência lá, ou seja, ele está com sobrecarga, ou seja, eu coloquei mais equipamentos do que o que foi projetado. Se eu aumento a potência colocando mais equipamentos para consumir mais energia, eu estou aumentando o que? A quantidade de corrente elétrica. Aí o relé térmico vai entrar em ação. Ele vai o quê? Vai dilatar e vai acionar. E daí não é na hora, assim vamos supor que você atue bem rápido lá, esse relé não está funcionando, às vezes ele ainda está quente. Você tem que esperar ele demorar um pouco, né, para ver se ele está operando normalmente aí, ó. Como tem água no reservatório, né, verificar no painel de comando se a chave de nível está fechada no contato, né, para alimentar o contator C1 aqui, ó. Aí tem o nível inferior, né? Que é a primeira verificação que a gente faz, né? Isso mesmo. Do C1 aqui, ó. Tá vendo? Ó, tá alimentando a bobina aqui, né? Item 6, vamos analisar o item 6, ó. Verificar se há tensão entre os bornes 5, 7 e 5 e 8. Cadê? Vamos lá, o 5 e 7 é quem, ó? 5 e 7, ó, é da alimentação de comando, né? E o quê? O liga e desliga. Lembra que eu falei? Pode até ser que a chave, sei lá, tic-tac que eu falei, que você coloca lá, né, para ligar e desligar, pode ser que ela esteja com defeito, por exemplo. Defeito às vezes pode ser a chave, né, que aqueceu demais ali e aí abriu o contato, né? Ó, 5 e 7, né? E, ó, o 7 e o 5 e o 8 aqui, ó. E partindo do princípio aqui, ó, esse liga e desliga aqui, deixa eu ver. Ah, não, automático é esse daqui, ó, nível mínimo, aos bornes 9 e 10, automático no nível mínimo. Ah, não, esse aqui é o superior, o nível mínimo do inferior, e a sinalização do painel, né, que vai mostrar se está ligado ou desligado, né, geralmente ligado luz verde, desligado luz vermelha, né. Beleza. Verificar se há tensão nas bobinas do contator C1 aqui, ó. Olha a bobina aqui do contator C1 aqui, ó. Aqui são as bobinas, né? O contator. O contator estaria aqui, ó. É porque falta a gente colocar as linhas transversais, ó, que passa nos três aqui, ó. É porque isso aqui eu fiz a captura, viu, do PDF aí, galera. Ah, ok, cheque. Verificar o estado do contator, né? Está normalmente aberto, normalmente fechado, e ver se a lógica aqui de comando, né? Ele realmente está normalmente. Esse aqui, ó, está normalmente aberto. É o botão de bloqueio. Deixa eu ver. Aqui, ó, modo manual, modo automático. Provavelmente tem que fazer um intertravamento, né? Quando está no modo manual, eu não posso ligar, por exemplo, o modo automático. Entende? Percebe? Né? Provavelmente vão estar intertravados aí. Verificar o estado do contator, né? Beleza, cheque. Após verificar e identificar a falha no painel de comando e encher o reservatório superior, deverá implementar a automatização do acionamento da bomba d'água, né? Conforme solicitado pelo
pela SSM, ó, da lavanderia aqui. Ok, cheque. Não, deixa eu pôr esse trem aqui, tá muito ruim. Colocar ele justificado aqui, ó. Vamos justificar o texto aqui, ó, para ficar melhor aqui. O item 9, cheque já. Atualizar o diagrama funcional, né? Incluindo, você fez uma automatização que não estava implementada, opa, bora automatizar, vamos, né? O que a gente fez na prática, agora a gente tem que pôr. Lembra que o projeto é o quê? Uma projeção no campo o quê? Do desenho. Você vai mostrar de forma o desenho técnico, né? Um diagrama, né? Um diagrama unifilar, ou um diagrama multifilar, né? A projeção a nível de desenho técnico, a nível de diagrama, né, unifilar, multifilar, e a nível de cálculo, né, o quadro geralmente eles chamam de memorial de cálculo. Muitos projetos a gente deixa ele lá no projeto, né? Mas o ideal, além dele estar no projeto, ele também está lá no memorial descritivo. Geralmente, grandes instituições, tipo banco, eles cobram o memorial de cálculo, né? Não só no memorial descritivo, né? Mas no projeto em si, porque quando o pessoal vai fazer a manutenção, o memorial de cálculo está disponível na planta que fica lá naquela caixinha atrás lá do quadro. Geralmente o memorial descritivo ele fica, só para vocês terem uma ideia aí, por exemplo, ali, a gente foi fazer uma vez manutenção ali na Jaime Câmara, o memorial descritivo ficava lá no RH, não tem aquelas pastas suspensas? Ficava numa pasta suspensa, num arquivo morto, num gaveteiro lá na PQP. Então, assim, totalmente no lugar fora, né? Às vezes esse arquivo, quando ele fica guardado nesse arquivo, é para o AFT, o Agente de Fiscalização do Trabalho. Aí ele vai lá, dá aquela observada, vê se está tudo ok. Mas lembra em prontuário das instalações elétricas, a gente tem que ter duas cópias. Tem que ter uma para mostrar para o agente fiscalizador do trabalho e outra cópia para o eletricista, né, que dá a manutenção, né, o agente de manutenção ou o eletrotécnico, quem for fazer, né, essa execução da manutenção, ter o acesso direto. Então, o bom é você colocar o memorial de cálculo também junto com o desenho, com o diagrama ali funcional. E aqui no caso, né, no caso dessa planta aqui, ó, dessa exemplo aqui, ó, a gente só tem só mesmo o desenho, o diagrama, né, multifilar, né, o diagrama de força e o diagrama de comando aqui. Aí você tem que atualizar. Materiais necessários. Bora fechar aqui logo essa parte aqui. Aí já na próxima aula. Ou não. Vamos fazer o seguinte, na próxima aula a gente fecha esse aqui, ó, que já deu o horário aqui, já tem que entrar em outro. Tá bom? Só para isso. Então, o próximo hoje vai ser a SSM2 da lavanderia, tá bom? Próxima aula a gente finaliza ela e passa para o próximo exercício aí. Para análise, vamos ver quantas aulas é que vão ficar faltando aqui. Aí, fechou. Na próxima aula a gente dá para a gente. Tem mais uma, né? Não, não. Deixa eu só estender rapidamente aqui, ó. Eu só. Vamos analisar rápido aqui, ó, que nossa próxima tarefa vai ser menor, né? Rapidão aqui. Vai materiais necessários para executar, ó, chave de nível, né? Para instalar no reservatório superior, né? Uma chave de 3 posições, lembra? Modo automático, modo manual e desligado. O ideal é isso.
cabo para interligar, né, o comando com a chave de nível, né? Lembra que eu falei na minha solução lá da loja? Eu só utilizei o interruptor, né, a chave tic-tac e o inversor de frequência e a chave, o interruptor tipo tic-tac é para justamente você desligar e dar manutenção, né? O dono lá da loja, se você deixar você não pode deixar a pessoa, como se diz, que é o dono do capital, sobrepor as orientações técnicas. Porque se pudesse, se o dono do capital, se o dono da empresa pudesse, ele não implementava nada. Ele só recebia o dinheiro do cliente e vamos para o próximo serviço. Mas não é assim que no mundo real acontece. Ó, EPIs, capacete de segurança, óculos, não, a luva isolante de baixa tensão, a roupa, né, o enfardamento com tratamento anti-chama, né? O calçado de segurança ideal para eletricista. Tem uns modelos novos, pessoal, que antigamente ele não vinha com aquela biqueira rígida. Se você tiver que manipular objetos, né, com peso elevado aí que pode cair no seu pé, atualmente eles estão utilizando um termoplástico bem duro. Olha, profissionais e setores envolvidos na manutenção. O setor de manutenção é o eletrotécnico, você, e o setor da lavanderia é o operador lá das bombas lá. Olha os riscos envolvidos. Vamos resumir aqui. Já deixei pronto aqui, ó. Aí pronto, a gente já fechou a atividade 2, aí na próxima aula, que será a última, inclusive, né? Por isso que eu dei essa estendida mais aqui, ó. A gente já faz, né? Já dá a instrução da atividade 3 e fecha a teoria, tá bom? Aí, ó, descreva os riscos envolvidos na atividade. Ó, risco para você não zerar, né? Não tirar zero. Choque elétrico, óbvio, está mexendo com instalações elétricas, né? Aí durante os testes, professor, não tem o risco na parte de comando, não, né? Que é corrente contínua, tensão, né? Tensão fraquinha demais, só faz cosquinha. Olha, tudo que é envolvido em eletricidade, pessoal. O problema não é o potencial elétrico. Você com um potencial de 25 mil volts, você não morre, não. Agora, se esse potencial que você está nele, você interligar com outro potencial de valor, né, de módulo, né? Vamos falar a linguagem do pessoal lá da física, né? De módulo quer dizer o valor, né? É diferente do que o potencial atual que você está, vai dar uma DDP, né? Uma diferença de potencial. E é aí que está o problema. Se houver diferença de potencial, há a formação de corrente elétrica. E é aí que você está no aço. O que vai te matar é o fluxo ordenado de elétrons, não é o potencial elétrico. É igual aquela história, ó. Você tem potencial para você tornar-se eletrotécnico. Agora, se você não fizer as atividades, não fizer as provas, né? Não estudar, não ir no score, você vai se tornar um eletrotécnico? Não, porque primeiro que você vai bombar naquela matéria e você não vai para a próxima. Então você tem um potencial, mas se você não criar movimento nesse potencial que você tem, né, fazendo as atividades, entregando, né, ativamente, né, não sendo só passivo assistindo às aulas, né, aí sim, você criou uma diferença de potencial. Você saiu daquele potencial que você tem, né, que você provou que você tem, para o quê? Para a ação, né? Então você saiu da energia potencial para a energia cinética aí, né? Você foi um agente de ação, você fez as tarefas e, consequentemente, fazendo as tarefas e estando em conformidade, você vai passar. Então, a analogia é a mesma, né? Potencial elétrico por potencial, né? Não causa, né, eletrocução. Tem que haver diferença de potencial, tem que haver movimentação de portadores de carga aí. Então, ó, risco de choque elétrico durante os testes, né? Não só na parte
porque eu tô falando isso, pessoal, porque eu já, principalmente quando eu dou aula presencial, não, ó, circuito de comando é de boa, porque é tensão contínua, né? Então não dá nada, não. O duro é o de potência, né? Que é alternada, aí é canseira, né? Não, não, os dois dão problema, os dois podem queimar a máquina, na melhor das hipóteses, né? Na pior, pode te eletrocutar. Ó, durante os testes e instalação do painel de comando da bomba d'água, né? E risco de queda em altura durante a instalação da chave de nível no reservatório superior. Principalmente se for esse exemplo que eu dei, né? O tipo taça, né? Então tá, pessoal, ó, finalizamos, né? A instrução da atividade 2. Vai faltar o quê? O quê? Atividade 3. Próxima aula para a gente fechar esse ciclo aí, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula. Já vou fechar aqui e deixar renderizando.